No ano de 1887, dois irmãos desembarcaram em Detroit, trazendo consigo suas ambições e determinação. Poucos anos depois, esses irmãos se tornariam os operadores de uma das mais importantes oficinas mecânicas da cidade, trabalhando para um homem que moldaria o futuro da indústria automobilística, Henry Ford. No entanto, o que muitos desconhecem é que esses irmãos desempenharam um papel fundamental na construção do sucesso da Ford Motor Company. Foram eles os verdadeiros responsáveis por contribuir para a construção de praticamente todos os componentes dos veículos da Ford, sempre buscando a mais alta qualidade possível. Sem a contribuição dos irmãos, o icônico modelo T talvez jamais tivesse existido. Apesar de suas conquistas notáveis, eles permaneceram como figuras escondidas na sombra do Sr. Henry Ford. Com o passar do tempo, a parceria entre os irmãos e a Ford se transformou em rivalidade, levando-os a decidir abrir sua própria empresa de automóveis e entrar na competição do mercado automobilístico. Em certo momento, eles conseguiram se tornar a segunda empresa de carros mais vendidos nos Estados Unidos, atrás apenas daquele que um dia foi seu parceiro de negócios e agora se tornará seu rival. No entanto, é nesse exato momento que a sorte sorri para os irmãos, deixando para trás um legado que poucos reconheceram, apesar de seus nomes estarem presentes em milhões de automóveis ao redor do mundo. Essa é a história dos irmãos Dodge. Na década de 1860, John e Horace Dodge nasceram e cresceram como crianças pobres na pequena cidade de Niles, situada no sudoeste de Michigan. Seu pai administrava uma oficina mecânica ao lado de seus dois irmãos, onde construíam e reparavam motores de barcos. Enquanto cresciam em Niles, John e Horace aprenderam a ser trabalhadores incansáveis e nunca reclamar de sua situação econômica. Segundo eles, a infância não foi fácil, e eles eram considerados as crianças mais pobres da cidade. Mesmo quando o tempo frio chegava, Horace e John tinham que andar descalços e usar roupas esfarrapadas, e eles não reclamavam, pois tentavam fazer sua mãe acreditar que tudo estava bem. Esse humilde começo parece ter unido os irmãos como grandes parceiros, ao invés de separá-los como rivais. Apesar da diferença de idade de 4 anos, eles compartilharam a mesma iniciativa e ética de trabalho desde pequenos, assumindo qualquer trabalho que pudessem para sustentar a família. No entanto, em 1882, a família Dodge teve que se mudar de Niles para Battle Creek, posteriormente, para Port Huron, devido a dificuldades nos negócios familiares. Como adolescentes, John e Horace procuraram trabalhar ao lado de seu pai na empresa manufatureira Upton, especializada em motores a vapor e debulhadoras. Foi lá que os dois irmãos se tornaram maquinistas habilidosos e adquiriram uma valiosa experiência com ferro e aço. Essas responsabilidades rapidamente se tornaram uma paixão para os jovens, que se apaixonaram profundamente pelo ofício. No entanto, o irmão mais velho, John, não estava satisfeito em permanecer em Port Huron. Ele decidiu que queria buscar as melhores oportunidades fora da pequena cidade onde viviam. Assim, ao completar 21 anos e com apenas 50 centavos de dólares no bolso, John arrumou suas coisas e partiu para uma das cidades industriais mais conhecidas daquela época, Detroit. Ao chegar em Detroit, John se viu como um estranho em uma terra desconhecida. Em 1886, em Detroit, John Dodge começou a trabalhar na Murphy Iron Works, uma empresa especializada na fabricação de caldeiras a vapor para motores estacionários e marítimos. Lá ele ganhava $16,50 por semana. Um ano depois, Horace Dodge também chegou a Detroit. Como era de se esperar, John logo conseguiu um emprego para seu irmão mais novo, que passou a ganhar $13,50 por semana. Embora os irmãos gostassem do trabalho, ele era pesado e cheio de fumaça, o que pode ter sido um fator importante para o desenvolvimento de problemas na saúde de John. A tuberculose, uma das principais causas de morte na época, foi diagnosticada em John, assustando sua família e o impedindo de trabalhar por alguns meses. Durante esse período, ele supostamente recorreu ao consumo excessivo de medicamentos para se recuperar, incluindo uma bebida chamada Elixir 130, que continha 42% de álcool.
Segundo a família Dodge, isso aumentou sua dependência do álcool e levou a um consumo exagerado, que os irmãos carregariam ao longo de suas carreiras. Por outro lado, Horace teve que aceitar um segundo emprego para cuidar de si mesmo e de seu irmão mais velho. Esse novo emprego colocaria em contato com um homem chamado Henry Leland, que mais tarde fundaria tanto um Cadillac quanto um Lincoln, marcas automobilísticas renomadas. O Sr. Leland trouxe seus elevados padrões de trabalho em máquinas de precisão para a cidade de Detroit, e sem dúvida, Horace ganhou uma valiosa experiência durante seu tempo trabalhando com ele. Uma vez que John se recuperou da tuberculose, os irmãos concordaram em procurar um novo emprego que fosse mais seguro e limpo, a fim de preservar sua saúde. Isso os levou a trabalhar na Dominion Typographic Company em 1892, localizada do outro lado do rio, em Windsor, Canadá. Lá John e Horace fabricavam máquinas de composição tipográfica e aprenderam a utilizar ferramentas especiais que permitiam maior precisão no processo de fabricação. Durante a estadia no Canadá, os irmãos deram seus primeiros passos na indústria de transporte, deixando um registro documentado dessa experiência. Após o sucesso de sua invenção, os irmãos fizeram parceria com um dos gerentes da empresa tipográfica, Fred Evans, e os três estabeleceram a Evans and Dodge Bicycle Company em 1897, usando sua patente exclusiva. Esse empreendimento tornou-se um grande sucesso no mercado, em grande parte devido às habilidades de vendas de Fred Evans. Ele viajou para exposições e shows de bicicletas nos Estados Unidos, exibindo seus produtos. Isso fez com que sua empresa fosse uma das poucas, se não a única empresa canadense de bicicletas a alcançar tal feito. As vendas da empresa aumentaram imediatamente de forma significativa, tanto que em janeiro de 1898, já estava planejando expandir suas filiais em Londres, Ontário e Montreal. No entanto, a feroz competição na indústria de bicicletas no final do século XIX ameaçava seriamente o futuro de sua empresa. Apesar de ainda terem empregos estáveis e receberem royalties por seu projeto de rolamento patenteado, os irmãos decidiram que era hora de seguir em frente e buscar um novo empreendimento. Eles venderam suas ações na empresa por $7.500, retornaram a Detroit e usaram o dinheiro para estabelecer sua própria oficina mecânica, chamada Dodge Brothers, no ano de 1900. Pouco sabia que essa decisão estava prestes a mudar toda a indústria automobilística americana e o resto do mundo. A oficina Dodge Brothers, no momento em que foi aberta, tinha John com quase 36 anos e Horace com 32 anos. Os irmãos trouxeram alguns dos equipamentos mais avançados que conseguiram encontrar, montaram uma equipe de 12 pessoas e começaram a construir e reparar praticamente qualquer tipo de máquina que os clientes trouxessem para a loja. Isso incluía equipamentos agrícolas, fogões, máquinas de tubulação e motores estacionários. Em menos de 3 meses, eles rapidamente estabeleceram seu negócio como o melhor lugar para trabalhos de máquinas. Os clientes de todos os cantos do estado passaram a procurar a loja dos irmãos. Um jornal em Detroit chegou a descrever a loja como a mais bem equipada e atualizada da cidade. No entanto, apesar do sucesso, os irmãos ainda enfrentaram alguns problemas no início. Eles lidavam principalmente com pequenas empresas, que frequentemente atrasavam seus pagamentos devido a orçamentos limitados. Mas tudo isso logo mudou quando os irmãos foram abordados por um homem chamado Hensel Olds, que solicitou sua ajuda na fabricação de peças para sua empresa automobilística, a Olds Motor Works. Olds era um dos primeiros empreendedores a estabelecer uma fábrica de automóveis em Detroit e tinha grandes planos de distribuir seus carros para as massas. Em 1901, ele criou e patenteou a linha de montagem, permitindo que sua empresa aumentasse significativamente a produção. Ao ouvir sobre a oficina dos Dodge Brothers, ele os encarregou de fornecer motores e transmissões para o seu modelo R, o Curved Dash, que era um veículo leve, confiável e relativamente potente para a época. Os irmãos foram capazes de entregar suas peças com excelente qualidade. Ao final do primeiro ano, o Curved Dash se tornou uma sensação comercial, garantindo centenas de vendas, e tornou-se o primeiro carro a gasolina americano a ser vendido em grande quantidade.
Em 1902, a produção de seus carros aumentou para 2.500 unidades, impulsionando ainda mais seus negócios. Isso levou os Dodge Brothers a expandirem suas operações para um espaço maior na cidade. Sua parceria com a Old Motor Works, ou Oldsmobile, como ficou conhecida mais tarde, rapidamente os tornou ricos, ao mesmo tempo em que estabeleciam uma confiança como fabricantes de bons carros. Vale ressaltar que o sucesso dos irmãos não se deveu apenas aos seus talentos como mecânicos, mas também à combinação de seu trabalho árduo e habilidades de gestão adquiridas ao longo de suas experiências em várias fábricas de precisão, bem como na administração de uma empresa industrial de bicicletas no Canadá. Essas experiências forneceram os recursos e o conhecimento necessário para administrar um negócio de forma eficaz. O nome Dodge logo se tornou símbolo de qualidade e confiabilidade, o que os levaria a um homem que mudaria suas fortunas para sempre. Juntos, eles remodelariam toda a indústria automotiva. Esse homem era Henry Ford. Em 1902, Henry Ford, com 39 anos, estava em sua terceira tentativa de lançar uma empresa automobilística, após falhar em seus dois primeiros empreendimentos. Ele estava procurando alguém que pudesse ajudá-lo a construir peças para sua nova empresa, e foi quando ouviu falar dos Dodge Brothers. Então decidiu verificar pessoalmente o trabalho deles, e após conhecer os irmãos cara a cara, Henry ficou tão impressionado que imediatamente ofereceu a eles um contrato e a promessa de que eles construiriam mais motores com ele, do que a Oldsmobile jamais poderia produzir. No entanto, isso ocorreu em 1902, quando Ford ainda não era o gênio automotivo que conhecemos hoje. Na verdade, ele tinha fama de perder dinheiro, algo que os Dodge Brothers já sabiam muito bem. Apesar de estarem cientes dos riscos de trabalhar com Henry Ford, os irmãos recusaram a renovação do contrato com a Oldsmobile em 1903, que seria uma escolha muito mais segura, e apostaram que sua parceria com a Ford acabaria sendo um pontapé inicial. Nessa parceria, concordaram em fornecer à Ford 650 conjuntos de marchas, ao preço de $250 cada. No entanto, o Henry Ford tinha relativamente pouco dinheiro em mãos, e enquanto os irmãos cumpriam suas entregas, Ford frequentemente atrasava seus pagamentos, o que perturbava tanto John quanto Horace. Os irmãos chegaram ao ponto de ameaçar vender as máquinas para outra pessoa, conforme descrito em seu contrato. No entanto, eles se entenderam e encontraram uma melhor maneira de fazer negócios. John e Horace propuseram amortizar os $7.000 que Ford lhes devia e ainda dar a ele mais $3.000, tudo em troca de uma participação de 10% na Ford Motor Company, bem como todos os ativos da Ford, no caso de a empresa falir. Henry não gostou da proposta e tentou negociar com uma oferta diferente, mas sabendo que estava contra a parede, ele concordou com seus termos. Os Dodge Brothers continuaram a trabalhar normalmente, enquanto seu relacionamento com Ford não teve exatamente um ótimo começo, porém mais tarde provou ser bem lucrativo. A decisão de adquirir 10% da Ford Motor Company foi uma jogada genial para os irmãos, pois obtiveram altos lucros com os dividendos de suas ações. Isso impulsionou quase imediatamente suas fortunas. Além disso, os Dodge Brothers também ganharam uma enorme quantidade de dinheiro fabricando os principais componentes de todos os modelos Ford, incluindo o lendário modelo T. Embora a Ford não seja a inventora da linha de montagem, título que pertence ao Sr. Henry Olds, Henry Ford aperfeiçoou o conceito usando o movimento de plataformas de um sistema de transporte. Com esse método, eles conseguiram produzir um carro a cada 90 minutos. Após seu lançamento, o modelo T vendeu milhões de unidades rapidamente, tornando-se o modelo de automóvel de maior produção no mundo. Em 1914, estima-se que 9 em cada 10 carros do mundo eram Fords. Os irmãos expandiram sua rede de funcionários de 120 para mais de 5.000 trabalhadores, tornando-se efetivamente o maior fornecedor de peças automotivas do planeta. Eles se tornaram extremamente ricos, adquirindo iates, propriedades luxuosas e mansões enormes. No entanto, enquanto os dois irmãos haviam alcançado sucesso e se tornaram alguns dos homens mais ricos da cidade, a elite na alta sociedade de Detroit não queriam ter nada a ver com eles.
John e Horace eram conhecidos por sair com seus funcionários depois do expediente, frequentando bares e se embriagando ao lado das mesmas pessoas que construíam suas máquinas. Além disso, tinham uma reputação de se envolver em brigas em bares e restaurantes locais, e isso os tornou indesejáveis aos olhos da elite de Detroit, sendo afastados de clubes e sinfonias. Embora os irmãos realmente não se importassem com o que as pessoas pensavam deles, eles não gostavam de ser informados onde poderiam ou não ir. Então, assumiram a responsabilidade financeira da Sinfônica de Detroit e se tornaram membros do clube gradualmente, comprando sua passagem para a classe elitizada. Em outra ocasião, foi negada a adesão de Horace ao prestigioso Grosse Pointe Club. Em resposta a isso, ele comprou a propriedade ao lado do clube e construiu uma enorme e extravagante mansão, com garagem para 12 carros, de frente para o clube. Esse gesto foi uma forma de fazer barulho e irritar os convidados, provocando uma sensação de superioridade e mostrando que o clube parecia pobre em comparação com sua mansão. Desde suas humildes origens como crianças pobres de Niles, os irmãos subiram ao topo do mundo como milionários autodidatas em uma indústria em ascensão. No entanto, eles estavam apenas começando, pois estavam prestes a alcançar algo ainda maior: fundar uma das maiores empresas de automóveis do planeta, a Dodge Brothers Motor Company. Enquanto a parceria entre Henry Ford e os Dodge Brothers trouxe grande sucesso para todos eles, sempre foi claro que um dia, eles se separariam. Ford buscava se livrar dos irmãos, enquanto John e Horace estavam cansados de trabalhar para um homem cuja arrogância e teimosia frequentemente os irritavam. Os irmãos Dodge haviam dado a Ford sugestões detalhadas sobre como melhorar seus carros, incluindo o lendário modelo T, mas Ford nunca prestou atenção aos seus conselhos. Em vez disso, ele disse a eles para deixarem seu projeto em paz e se concentrassem na construção de peças para sua empresa. Isso realmente irritou os irmãos, mesmo que estivessem ganhando confortavelmente milhões sem grandes riscos. Foi então que em 1913, John Dodge decidiu renunciar ao cargo de vice-presidente da Ford Motor Company, afirmando que estava cansado de ser carregado no bolso do colete de Henry Ford. Foi aí que eles lançaram um ambicioso plano de reestruturação de suas operações. Em 1º de julho de 1914, os irmãos lançaram sua própria empresa automobilística, a Dodge Brothers Motor Company. Horace e John desfrutavam de sua reputação como os dois melhores mecânicos de Michigan, e seus nomes se tornaram sinônimos de qualidade, então não foi nenhuma surpresa quando mais de 6.000 pessoas vieram testemunhar a grande estreia do primeiro carro Dodge, o modelo 30. O novo carro Dodge vinha com um motor de 4 cilindros de 35 cavalos de potência, produzindo 15 cavalos de potência a mais do que o Ford modelo T. Além de seu desempenho impressionante, o modelo 30 também foi revolucionário em outros aspectos. Foi o primeiro automóvel com carroceria totalmente em metal e, ao contrário do carro Ford modelo T, o Dodge tinha faróis de partida elétrica e um sistema elétrico de 12 volts além de possuir um velocímetro. Até 1915, mais de 45.000 carros Dodge tinham sido construídos e vendidos, tornando-os a terceira montadora com unidades mais vendida da América em seu primeiro ano completo de produção. Enquanto a Ford fazia atualizações anuais em seus modelos, a Dodge Brothers focava em melhorias mecânicas. Eles também adicionaram uma variedade de modelos e veículos comerciais. Ao longo do tempo, os irmãos Dodge aumentaram seu foco em caminhões e os desenvolveram para diversos usos. Quando questionados sobre por que seus carros eram mais caros do que o modelo T da Ford, Horace simplesmente respondeu: apenas pense em todos aqueles proprietários de Ford que um dia vão querer um automóvel. Aí ficou claro que a rivalidade entre as duas marcas havia começado, e a Dodge Brothers Motor Company estava em ascensão. Em 1916, eles venderam 72.000 veículos, e esse número aumentou para mais de 100.000 em 1917. Como era de se esperar, Henry Ford não ficou satisfeito com o sucesso dos irmãos, pois enquanto eles construíam e vendiam carros rapidamente, eles ainda possuíam uma participação de 10% na Ford Motor Company e utilizavam os dividendos dessas ações para financiar seus negócios. Em outras palavras, Henry Ford estava indiretamente financiando as operações de uma empresa concorrente, e ele odiava isso. Então ele decidiu parar de pagar dividendos aos acionistas, incluindo os Dodge Brothers,
e usar esse dinheiro para construir a enorme fábrica de produção River Rouge. Ao mesmo tempo, ele dobrava os salários dos trabalhadores para $5 por dia e reduzia drasticamente os preços do modelo T. Tudo isso era uma tentativa de impulsionar sua própria empresa enquanto prejudicava os lucros de seus investidores, especialmente os Dodge Brothers. Como resultado, os Dodge Brothers entraram com um processo contra a Ford e após 3 anos de batalha no tribunal, eles finalmente venceram o caso, fazendo com que Henry Ford tivesse que pagar mais de $2 milhões em dividendos atrasados e retomar os pagamentos trimestrais. Frustrado com essa situação, em 1919, Ford decidiu comprar todas as ações da empresa dos Dodge Brothers pela enorme quantia de $25 milhões, concedendo a John e Horace uma enorme fortuna mais uma vez. Entre essa compra de ações e os dividendos que receberam ao longo dos anos, os Dodge Brothers tiveram um retorno impressionante de $32 milhões em seu investimento inicial de apenas $10 mil. Ao mesmo tempo, eles ainda estavam desfrutando dos sucessos de seus negócios automobilísticos, pois os clientes estavam tão satisfeitos com seus carros que os Dodge Brothers não precisavam se esforçar muito em seu marketing. Seus veículos haviam conquistado uma reputação tão boa que, em 1916, um tenente do Exército dos Estados Unidos usou 3 veículos Dodge para perseguir um grupo de líderes rebeldes durante uma expedição aos Estados Unidos para o México. Isso efetivamente tornou a Dodge a primeira marca de veículos militares a ser usada pelo Exército dos Estados Unidos. Essa reputação militar desempenhou um papel importante em seu novo ramo de negócios, pois receberam um contrato para fornecer veículos militares para o Exército dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, incluindo chassis para caminhões e ambulâncias enviadas para a França. Em 1920, os irmãos transformaram seu negócio na segunda maior empresa automobilística em vendas nos Estados Unidos, ficando atrás apenas da Ford. Naquele ano, eles entregaram 145 mil veículos. No entanto, quando parecia que grandes conquistas estavam prestes a acontecer, uma grande tragédia caiu sobre os irmãos Dodge. Em 2 de janeiro de 1920, John e Horace deixaram Detroit para participar do Salão Nacional do Automóvel em Nova York. No entanto, durante a semana seguinte, ambos contraíram uma gripe que rapidamente se transformou em pneumonia. Horace foi o primeiro a adoecer, e John se dedicou a cuidar dele em seu leito. No entanto, a saúde de John piorou rapidamente, deixando todos ao seu redor em desespero, e apenas 10 dias após adoecer, John faleceu. Horace eventualmente se recuperou completamente, mas ficou devastado com a perda de seu irmão mais velho. Ele expressou sua dor, afirmando que a perda de seu irmão era tão grande que ele não conseguiria olhar para o futuro sem sua companhia. Horace continuou a gerenciar o negócio, mas sua saúde logo começou a piorar mais uma vez. Nos meses seguintes, sua condição piorou significativamente, chegando ao ponto em que em agosto do mesmo ano, ele não poderia mais desempenhar um papel ativo na liderança da empresa. Em vez disso, Horace se retirou para sua mansão à beira-mar em Palm Beach, esperando descansar e se recuperar. No entanto, infelizmente, sua saúde nunca se restabeleceu e em 10 de dezembro de 1920, Horace faleceu de cirrose hepática, apenas 11 meses após a morte de seu irmão. Após as mortes dos irmãos Dodge, suas viúvas herdaram a empresa e colocaram Frederick J. Ames no comando dos negócios. Ames era um sucessor adequado para os Dodge, pois havia trabalhado em colaboração com eles desde o início e entendia a visão dos irmãos para a empresa. Sob sua liderança, foram introduzidos diversos novos modelos que impulsionaram as vendas, incluindo uma parceria com os irmãos Graham para a produção de caminhões pesados. No entanto, o tempo de Ames como presidente foi breve, pois em 1925, as viúvas venderam a empresa para um banco de investimento por $146 milhões em dinheiro. Como resultado, Ames foi substituído imediatamente após a transferência de propriedade para o banco. Infelizmente, esse grupo de investimento não possuía experiência na indústria automobilística e, consequentemente, a Dodge enfrentou grandes dificuldades durante esse período. Isso ficou evidente em suas vendas, que caíram quase 40% em 1927 em comparação com o ano anterior. Além disso, sua classificação no mercado automobilístico americano caiu drasticamente, chegando ao 13º lugar.
Essa fase conturbada marcou um período desafiador para a Dodge Brothers Motor Company. Após ser colocada à venda novamente, a Dodge foi adquirida por Walter Chrysler em 1928 por $170 milhões. Sob a administração da Chrysler, a empresa passou a se chamar Dodge e se concentrou em veículos de baixo preço, seguindo a estratégia de sucesso da Ford e Chevrolet. Nas décadas seguintes, a Dodge desenvolveu uma linha de carros com estilo e potência, consolidando sua reputação como uma marca de modelos esportivos de alto desempenho, como o Dodge Challenger e o Charger, que se tornaram veículos populares da empresa. Além dos carros, a Dodge também fez sua marca no mercado de caminhões modernos, lançando diversos modelos e oferecendo uma variedade de opções de powertrain sob a marca Ram. A história da Dodge no Brasil começou em 1969, quando foi lançado o Dodge Dart como modelo 1970. O Dart, disponível apenas com carroceria de 4 portas, era equipado com um potente motor V8 de 5,2 litros, que se tornou o coração do veículo ao longo de toda a sua trajetória no país. No ano seguinte, em 1970, a Dodge surpreendeu novamente ao lançar em outubro a versão Coupé do Dart. Com um estilo mais arrojado, essa versão de 2 portas não possuía as colunas centrais e apresentava colunas traseiras mais inclinadas, conferindo ao veículo um visual ainda mais impressionante. Em 1971, a Dodge utilizou a carroceria do Dart Coupé como base para o desenvolvimento dos esportivos Charger LS e RT. Esses modelos contavam com versões mais potentes do motor V8, chegando a atingir até 215 cavalos de potência. Além disso, a Dodge também introduziu melhorias adicionais, oferecendo direção hidráulica e câmbio automático como opcionais. O ano de 1973 marcou o auge do sucesso do Dodge Dart no mercado nacional, com mais de 18 mil unidades vendidas. Para esse ano, a Dodge promoveu as maiores mudanças no veículo até então. O Dart 1973 apresentou uma nova grade dianteira e o quadro de instrumentos foi redesenhado, e uma das grandes novidades desse ano foi o lançamento de 2 versões mais refinadas do Dart, o Gran Coupé e o Gran Sedan. Em 1978, a linha de 1979 marcou uma série de modificações significativas na história do Dodge Dart. O veículo recebeu alterações na dianteira e traseira, adotando um design semelhante ao utilizado nos últimos anos de produção nos Estados Unidos. As versões de topo, como o Magnum de 2 portas, o LeBaron de 4 portas e o Charger, passaram por uma transformação completa na frente, com um novo visual desenvolvido no Brasil pelo designer Celso Lamas. O Charger apresentou um marco importante ao ser o primeiro automóvel brasileiro de série a contar com rodas de alumínio. Por sua vez, o Magnum oferecia como opcional uma inovação no país, um teto solar com comando elétrico, permitindo aos ocupantes desfrutar de uma experiência de condução mais aberta e arejada. Em 1981, foram produzidos os últimos modelos da linha Dodge no Brasil, que incluíam o Dodge Polara, um veículo de porte médio, além de picapes e caminhões. 2 anos antes, a Chrysler do Brasil havia sido adquirida pela Volkswagen, que inicialmente havia prometido manter as atividades da marca Dodge. No entanto, a Volkswagen decidiu encerrar as operações da Dodge, apesar das promessas feitas anteriormente. Após o encerramento da marca Dodge, a fábrica localizada em São Bernardo do Campo foi utilizada pela Volkswagen para iniciar a operação da VW Caminhões. Essa decisão marcou o fim da era da Dodge no Brasil. A Dodge, fundada pelos irmãos Dodge, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da indústria automobilística, passando por altos e baixos, mas deixando seu legado como fabricante de carros e caminhões de alta potência e estilo. Se gostou do vídeo e deseja receber mais histórias como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Obrigado por assistir e até a próxima história de sucesso do setor automotivo.